Olá, pessoal! Sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos falar de sucessões, especificamente dentro da sucessão em geral. Vamos falar de aceitação e renúncia da herança. Essas disposições acerca de aceitação e renúncia da herança estão disciplinadas nos artigos 1804 a 1813 do Código Civil. Então, o que a gente precisa antes de tratar de aceitação e renúncia da herança é retomar aqui. Nós temos que ter em mente que no exato momento da morte, nós temos aí a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros, tá? Em razão do princípio da saicine. Então, no momento da morte, no exato instante da morte, abre-se a sucessão e essa herança é transmitida aos herdeiros. Vejam que esta transmissão da herança aos herdeiros, que acontece no momento da morte, ela é automática, independentemente de manifestação de vontade. Só que o herdeiro ele não é obrigado a aceitar a herança. O herdeiro pode aceitar a herança ou renunciar a essa herança. Desculpe. Então, o herdeiro pode dizer, sim, eu aceito a herança, e, nesse caso, confirma aquela transmissão que aconteceu no exato instante da morte, ou ele vai dizer mais para frente, né? Uma vez ocorrido o óbito, é lógico que isso não é no mesmo momento, mas é um ato posterior, o herdeiro vai dizer o seguinte, olha, eu não quero essa herança, e vai de maneira formal, de dizer expressamente via escritura pública ou termo judicial, não quero esta herança. E aí, então, nós temos a renúncia e tanto a aceitação quanto a renúncia, que são atos manifestados posteriormente à abertura da sucessão, eles retroagem lá aquele exato momento em que aconteceu a morte. No caso da aceitação, confirma a transmissão, e no caso da renúncia, é como se a transmissão não tivesse acontecido, certo? Essa é a disposição trazida pelo artigo 1804 do Código Civil. Então, no caput, ele explica o que é a aceitação, ou qual é o efeito da aceitação nesse caso, né, com relação à transmissão da herança. E o parágrafo único do 1804 vai explicar essa consequência com relação à transmissão da herança no caso da renúncia, certo? Bom, a aceitação da herança nos termos do artigo 1805, que eu estou projetando aqui para vocês, ela pode se dar de forma expressa, ela pode se dar de forma tácita, ou ainda, nos termos do 1807, ela pode se dar de forma presumida. Então, estas são as formas de se declarar a aceitação. A aceitação, então, expressa, tácita ou presumida. A aceitação expressa, ela acontece quando, por algum documento escrito, qualquer forma que seja, o herdeiro declara que aceita a herança. Isso não costuma acontecer. Isso não é regra. É bem raro, inclusive, de acontecer o herdeiro formalmente declarando que aceita a herança. O que mais acontece na prática é a aceitação tácita da herança, que é aquela em que o herdeiro não manifesta de forma expressa, mas se percebe por atos que ele pratica, que são atos próprios da qualidade de herdeiro.
Ou seja, o herdeiro não vai lá dizer por instrumento público que ele aceitou a herança, mas ele faz uma cessão de direitos hereditários da cota que ele tem direito para outra pessoa. O herdeiro não declara expressamente que aceitou a herança, mas ele contrata um advogado e ele dá abertura ao inventário. Então, todos estes atos são atos próprios da qualidade de herdeiro e que, praticados estes atos pelo herdeiro, é uma forma de aceitação tácita da herança. Certo? Aí a gente precisa ter o cuidado com o parágrafo 1º do 1805, que diz que não exprimem aceitação da herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, e os meramente conservatórios ou de administração e guarda interina. Então, estes não têm esta especificidade de serem atos em que o herdeiro declara ter aceitado a herança, certo? Bom, mas aí nós temos a terceira espécie de aceitação, né, que é a aceitação presumida. E a aceitação presumida, ela vai acontecer na situação prevista lá no artigo 1807 do Código Civil. Diz assim: o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior do que 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver herança por aceita. Então, vejam só, lá na parte geral do direito civil, a gente estuda que o silêncio, como regra geral, ele não importa em manifestação de vontade. E o silêncio ele só vai importar a manifestação de vontade quando as circunstâncias, quando os usos ou quando a própria lei assim autorizar. E aqui o 1807 é o típico exemplo de que o silêncio do herdeiro, nesse caso, importa em aceitação da herança. Então, quem que pode ser o interessado em que o herdeiro declare se aceita a herança? O credor do herdeiro. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos lá o Joãozinho, que tem 2 filhos, o Pedro e o Paulo. E o Pedro deve para mim. Eu tenho interesse em que o Pedro declare que aceita a herança do Joãozinho. O Joãozinho faleceu, tá? Então, se o Pedro não manifesta, eu posso pedir ao juiz, 20 dias depois de aberta a sucessão, que dê prazo para o Pedro, para ele dizer se aceita ou não a herança. Tá? O Pedro dizendo que aceita a herança, eu posso habilitar o meu crédito para receber. Só que o Pedro pode dizer o seguinte: não, eu não quero esta herança. Ele pode dizer não quero, ele pode renunciar. Lembrem-se disso que eu falei no início. Né? O herdeiro ele não é obrigado a aceitar a herança, ele pode aceitar ou renunciar. Só que, especificamente, se o herdeiro renuncia à herança prejudicando os seus credores, o artigo 1813 diz o seguinte, ó: quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles quem? Os credores, com autorização do juiz, aceitar a herança em nome do renunciante. Então, nesse caso, o João morreu, deixou o Pedro, o Paulo, Pedro deve para mim. Eu tenho interesse em que o Pedro declare que aceita a herança. Nos termos do 1807, peço ao juiz que dê prazo para o Pedro declarar se aceita. O juiz deu prazo e o Pedro disse o seguinte: não, eu não quero. Formalmente, através de escritura pública, termo judicial, ele renunciou à herança. Aí eu tenho a meu favor o 1813, que vai permitir que eu, como essa renúncia está causando prejuízo a mim, porque o Pedro não tem nada, nem um pinto para dar água, que nem a gente diz, né? Para que eu possa cobrar a dívida. E recebendo a herança seria a oportunidade que eu, credora, tenho de receber
esse valor. Então, nesse caso, se o Pedro me prejudica, renunciando à herança, o 1813 me autoriza a aceitar a herança em nome do Pedro. Só que o que acontece? Aqui nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, o prazo que eu tenho para aceitar a herança em nome do renunciante é o prazo de 30 dias a contar da ciência que eu tiver da renúncia feita por ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu posso aceitar a herança, mas no limite daquilo que eu tenho para receber. Porque, vejam só, vamos imaginar que o João, que tinha 2 filhos, deixou um patrimônio de R$1 milhão. Então, é 500 mil para cada filho. E que, para mim, o Pedro deve R$100 mil. Então, eu vou aceitar a herança em nome dele, vou receber os 100 mil que ele me deve, só que a renúncia que ele manifestou vai persistir com relação aos 400 mil excedentes. Tá? E aí, nesse caso, como é efeito da renúncia que ela seja irrevogável, como ele manifestou formalmente a renúncia, a parte dele acresce para o irmão e ele vai ficar sem nada. Eu não vou ser prejudicada porque o 1813 me protege e eu tenho essa possibilidade de aceitar a herança em nome dele, receber aquilo que ele me deve e segue a renúncia quanto ao excedente. Tá? Tranquilo? Muito bem. Então, essas são as disposições aí a respeito das espécies de aceitação, expressa, tácita e presumida, que são, então, os artigos 1805 e 1807. Tá? Bom, só que esta aceitação ela pode ser manifestada de forma direta pelo próprio herdeiro, então o próprio herdeiro que manifesta ou que age como herdeiro, ou ainda esta aceitação, ela pode se dar, pode ocorrer de maneira indireta. Quando é que a aceitação ela será indireta? Quando não é o herdeiro quem manifesta, mas outra pessoa em nome dele. Tá? Então, esta aceitação ela vai ser indireta quando o credor manifesta a aceitação em nome do herdeiro, nos casos ali que a gente viu do artigo 1813. Essa aceitação ela vai ser indireta quando eu tiver um representante, um procurador, né, um mandatário para aceitar por mim. Essa aceitação ela vai ser indireta no caso do artigo 1748, inciso 2, que trata da tutela, que lá no exercício da tutela permite que o tutor aceite herança em nome do tutelado com autorização do juiz. Tá? Só que aqui, cuidado, tá? O tutor só pode aceitar a herança em nome do tutelado, ele não pode renunciar. E também vai ser indireta a aceitação nas hipóteses do artigo 1809, que diz o seguinte: falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Tá? Bom, então como é que isto vai se operacionalizar aqui quanto a esta forma de aceitação? Vamos colocar... deixa eu projetar para vocês aqui. Vamos colocar um exemplo. Nós temos lá
O João tem 2 filhos, o Pedro e o Paulo. O Paulo tem as filhas Ana e Joana. Vamos imaginar que o João faleceu às 17 horas e o Paulo faleceu no mesmo acidente que o pai às 17h30. Ou seja, não teve o Paulo tempo de declarar se aceitava, de manifestar a sua aceitação da herança. Retomando, regra de ouro em termos de direito sucessório, em termos de legitimidade para suceder. Precisa sobreviver ao autor da herança. Neste caso, o autor da herança é o João. E o Paulo, ele sobreviveu ao João. Ainda que por 30 minutos, ele ficou vivo. Então, o Paulo tem legitimidade para suceder. O Paulo vai receber esta herança às 17 horas. Quando o João falece, transmite 50% para o Pedro e 50% para o Paulo. Isso é regra, é princípio da Saicine. No exato instante da morte, transmitiu. E o Paulo estava vivo, então ele recebeu esta herança. Só que lembrem-se, a aceitação e a renúncia são atos posteriores. Eles acontecem depois. Então, o Paulo, ele não teve ainda tempo de manifestar se aceitava ou não esta herança. O que vai acontecer nesse caso? O poder de aceitar, é o que diz o 1809, passa para os herdeiros do Paulo, ou seja, a Ana e a Joana. E nesse caso específico, a Ana e a Joana, elas podem. O que diz o parágrafo único do 1809? Desde que concordem em aceitar a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. É isso que diz. Então, a gente tem que estabelecer qual é a primeira herança e qual é a segunda herança. Então, vamos lá. Deixa só eu apagar esses numerozinhos aqui, ó, para não nos causar atrapalho. Vou colocar de verde. Então, olhem só. A primeira herança é a do João. Tá? Vou botar pelo lado de cá, vai ficar mais fácil. A primeira herança é a do João e a segunda herança é a do Paulo, tá? Essa é a primeira e essa é a segunda. Acho que esse verde aqui não ficou legal. Vamos voltar para o vermelho. Muito bem. Então, o que diz lá o parágrafo único? Vejam lá, ó. Desde que aceitem receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira herança. Então, vamos voltar para lá para a gente ver o que pode acontecer. Desde que aceitem receber, ó, tem que aceitar a segunda herança, pode aceitar a primeira ou renunciar. Então, pode aceitar a herança do Paulo e aceitar do Paulo e aceitar do João, pode aceitar do Paulo e renunciar do João, pode renunciar a do Paulo e, com isso, também renunciar a do João. O que não pode acontecer? O que a lei diz? Isso não pode acontecer. Tá? Não é expressamente, mas é interpretação. Não pode renunciar à segunda herança e aceitar a primeira. Isso aqui não pode. Por que, prof, que isto não pode? Porque analisa comigo. O que passou a ser a herança do Paulo? Tá? O que é a herança do Paulo? No momento em que o João morreu, o Paulo passou a ter 50% do patrimônio deixado pelo João, mais 100% daquilo que ele já tinha, certo? Essa é a herança do Paulo. Se eu dissesse, ou melhor, eu não, né?
Se a lei dissesse que seria possível... Vamos lá para aquele verde, vamos botar o mais escuro um pouquinho. Se a lei dissesse que seria possível renunciar à segunda herança, ó, essa é a segunda herança, ó, o 100% que ele já tinha. Renunciar isso aqui e aceitar isso aqui seria uma forma de aceitação parcial da herança, certo? Estaria aceitando só uma parte da herança. E aí, vejam lá o que diz o artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Então, meus amores, vejam lá. Eu sempre uso como exemplo, em termos de sucessões, quando eu explico a questão da transmissão da herança aos herdeiros, da receita de bolo. Lembrem-se da receita de bolo. A herança, como a receita de bolo, ela é composta por bens de espécies, quantidades, qualidades diferentes, assim como a receita de bolo, que tem ingredientes de quantidades, espécies diferentes. Alguns ingredientes são tidos como secos, outros tidos como molhados, né? E uma vez que a receita, a gente mistura tudo, forma aquele líquido homogêneo que a gente vai levar para assar, que vai formar o nosso bolo. E desse bolo, cada herdeiro tem uma fatia, direito a uma fatia proporcional ao número de herdeiros. É a mesma lógica da herança na receita de bolo, né? Eu tenho uma herança e cada herdeiro tem direito a uma fatia dessa herança. Só que o herdeiro não pode escolher que ele quer alguns ingredientes desta herança e não quer outros ingredientes. É tudo, tá tudo misturado. Tudo se misturou, deu origem à mistura homogênea da herança que formou o bolo. Então eu tenho uma fatia daquele bolo todo, composto por bens, por dinheiro, por dívidas, por bens imóveis, enfim, tudo. Então, eu não posso aceitar bens imóveis e renunciar dívidas, por exemplo. Ou eu aceito o pacotinho inteiro fechado, ou eu renuncio o pacotinho inteiro fechado. Tá? O que eu preciso ter cuidado com relação ao 1808, tá? Que eu posso ter um mesmo herdeiro dentro daquela sucessão que receba um percentual da herança por sucessão testamentária e que receba a sua cota hereditária por sucessão legítima. Este herdeiro ele pode aceitar a testamentária e renunciar à legítima, ou aceitar a legítima e renunciar à testamentária, ou aceitar as duas ou renunciar às duas, tá? Porque aí são quinhões hereditários por títulos sucessórios diferentes, tá? Um por sucessão legítima e outro por sucessão testamentária. Aí isso é possível. Os parágrafos do 1808 permitem. O que eu não posso é, dentro da sucessão legítima, aceitar uma parte da herança e renunciar outra parte da herança, tá? Então, é por isso que também veda o 1809 que aceite o herdeiro em nome daquele pré-morto a primeira herança e renuncia à segunda herança. Tá? Tranquilo? Sereno? Muito bem. Então, acho que com relação à aceitação da herança, são essas as disposições importantes que nós precisamos tratar aqui. Bom, então vamos lá, vamos voltar para os nossos dispositivos aqui. Já falamos do 1804, que é aquele que diz que aceita a herança, tem-se por confirmada a transmissão, e se houver renúncia, tem-se por não verificada. Já falamos do 1805, que trata da aceitação expressa e tácita. Já falamos do 1807, que trata da aceitação presumida. Já falamos do 1808, já falamos do 1809 e também já falamos do 1813. Então, o que ficou faltando aqui nós falarmos? O 1806,
o 1810, o 1811 e o 1812, tá? São esses que a gente vai tratar agora. Então, vejam lá o que diz esses dispositivos. O 1806 diz o seguinte: a renúncia, estamos agora tratando de renúncia, a renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Então, a renúncia, meus amores, ela não pode, diferente da aceitação, que pode ser expressa, tácita e presumida, a renúncia ela só vai acontecer de maneira expressa, via instrumento público ou termo judicial. Não há outra forma de acontecer a renúncia, tá? A herança. Só dessas duas maneiras. Tranquilo? Muito bem. Uma vez que tenha acontecido essa renúncia, a gente tem, então, por não verificada aquela transmissão, e ela traz alguns efeitos, e são esses efeitos que a gente precisa entender. Olhem só, os efeitos da renúncia estão nos artigos 1810 e 1811 do Código Civil, que dizem o seguinte. Deixa eu projetá-los aí para vocês. 1810. Na sucessão legítima, parte do herdeiro renunciante acresce a dos outros herdeiros de mesma classe, e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Então, o que a gente vai fazer agora é entender efetivamente, em termos práticos, a partir de exemplos, estes efeitos da renúncia. Então, o primeiro efeito que nós temos com relação à renúncia é que a parte do herdeiro renunciante acresce aos herdeiros de mesma classe, que é o chamado direito de acrescer. Então, aqui nós temos o seguinte exemplo. O João, que faleceu, e tem os filhos Pedro, Paulo e José. O José, vejam só, ele renunciou. Então, o que acontece quando o herdeiro renuncia? É como se este herdeiro ele não existisse. Ó, eu apago ele daqui. Então, se eu apago ele daqui, o que sobrou? Sobrou o Pedro e o Paulo. Então, vai ficar 50% da herança para o Pedro e 50% da herança para o Paulo. Tá? Esse é o primeiro exemplo que nós temos que fazer. Agora, se o herdeiro que renuncia é o único daquela classe, agora nós temos aqui o João, que falece, então, e deixa a Joana como única descendente de primeiro grau, filha. Se a Joana renuncia, ela desaparece, e eu chamo quem? Eu chamo os herdeiros netos para receber por direito próprio, por cabeça. Então, o Pedro vai receber 1/3, o Paulo vai receber 1/3 e o José vai receber 1/3. Tá? Vamos lá. Olhem só. Renúncia e representação são institutos incompatíveis. Então, se o João falece e o José renuncia e o José deixou filhos, os filhos do José não vão herdar, porque é como se o José não existisse. Se o José não existe, ele não pode ter filhos também. Pedro vai receber a metade da herança, ou 50%, e o Paulo a outra metade, ou 50%. Tá? Tranquilo? Sereno? Agora, se o João falece e ele deixa 3 filhos, o Pedro, o Paulo e o José, e se estes 3 filhos renunciarem à herança, olhem só, eles desaparecem, só que eles deixaram descendentes. Nesse caso, se eu bato na porta dos sucessores descendentes de primeiro grau e não tem ninguém em casa, eu tenho que bater na porta daqueles que vêm depois, que são os descendentes do segundo grau, que são os netos. Então, aqui, a Joana, o Joaquim, o Rafael, a Maria e a Ana,
que são 5 netos, vão herdar em partes iguais a herança, não importando quem é filho de qual herdeiro renunciante. Todos eles vão dividir igualitariamente. Por quê? Porque eu não tenho mais a linha dos filhos. A linha dos filhos desapareceu, então eu chamo a linha dos netos para suceder. E aqui eles vão suceder por direito próprio, por cabeça, que a gente chama. Certo? Tranquilo? Sereno, meus amores? Muito bem. E aí, para finalizar, então, a gente precisa trabalhar o último dispositivo que ficou faltando, tá? Olhem lá, já falamos, então, agora do 1806, ó. Já falamos do 1810, do 1811, ficou só o 1812, que diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou renúncia da herança. Na verdade, até a gente já tinha mencionado quando eu expliquei o 1813, né? Que se o credor aceita a herança em nome do herdeiro, é só a parte do crédito que ele tem para receber. O restante segue operada a renúncia, porque a renúncia é ato irrevogável, tá? Assim como a aceitação. Uma vez manifestada a aceitação ou a renúncia, não tem como voltar atrás, são atos irrevogáveis. Certo? Tranquilo? Sereno, pessoal? Então, estes eram os conteúdos, estas eram as disposições que a gente precisava trabalhar com relação à aceitação e renúncia da herança.